Prezados irmãos e irmãs, povo de Deus, os saúdo com a bendita paz do Senhor. Nesta manhã de domingo, hoje dia 26 de julho de 2026. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Eu espero, com a minha alma e com o meu coração, que possamos ter um abençoado encontro através da palavra. A palavra viva, a palavra pura e santa do Senhor. Que o Senhor, mais uma vez, tenha compaixão e misericórdia de mim e revele-me aquilo que for necessário, tanto para mim como para você, meu irmão e minha irmã. Sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koning, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. A Esther não está aqui comigo outra vez. Viajamos durante o dia, fomos para a cerimônia fúnebre do nosso cunhado, do meu primo, né, que ele, além de ser casado com a irmã mais velha da Esther, era também meu primo, filho do irmão mais velho do meu pai. Sepultamos ele perto do meio-dia, depois de um cerimonial fúnebre, aonde cantamos, louvamos a Deus e sepultamos o nosso irmão. É momento de aflição, de angústia, porque a família sente esse impacto da separação, não é? Nós não perdemos ninguém quando esse alguém dorme no Senhor. A Esther chegou bem cansada e está descansando, e já é bem tarde da noite agora. Então, amados irmãos, gravando sempre no dia anterior, como sempre falo para os irmãos, para enviar nesse domingo, ainda de madrugada. Eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos ao nosso favor, e nós continuamos aqui orando por todos vós. Nunca vamos esquecer. Mais uma vez eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que está chegando e passando a fazer parte dessa família que nós chamamos Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, uma das frases daquele belíssimo versículo 27 de Colossenses, do capítulo 1 de Colossenses. Então, amados irmãos, agradecidos a Deus por todos que já fazem parte deste grupo, inscritos ou não, nós desejamos a todos um abençoado dia de domingo. Lembre-se da casa do Senhor, esteja junto com os irmãos, porque esta oportunidade um dia pode passar sem nós perceber, não é? Tudo passa rápido aqui, então nós precisamos estar juntos, sim, com os irmãos, nos congregando, amando-nos, sim, mais e mais, uns aos outros. Agradeço aqueles que fazem seus comentários. Mesmo sendo um dia bem corrido, eu consegui ler quase todos os comentários da mensagem de ontem, sábado. E agradeço a todos os irmãos que oraram por nós, continuam orando por nós. Nós fizemos uma viagem de ida e volta em paz, não é? Sempre com os nossos filhos, e o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Encontrei muitos dos meus parentes que faziam anos que eu não os via. Amigos, que foi surpresa eu vê-los lá. Surpresa. Meninos que hoje são idosos, os anos vão se passando. Tudo vai. Mas a Igreja de Cristo continua serenamente caminhando rumo a Canaã celestial.
ao nosso descanso eterno. Uns vão descansar antes e outros, como nós que estamos vivos, estamos aguardando a volta do Senhor para qualquer momento. Você tem pensado nisso, meu irmão? Isto é tão certo, irmãos, como você está aí me ouvindo, está aí com vida, está aí talvez curioso para saber o que Deus vai falar com você. Não é? É real, o Senhor vai voltar. Promessa dele nunca falhou, nunca vai falhar. Então, irmãos, nós agradecemos a Deus. Eu estava olhando hoje, assim, os irmãos reunidos, parentes, e a gente sempre comenta isso, e você já ouviu muitas vezes, os parentes só estão se encontrando no dia, quando morre alguém, vai ser sepultado, daí eles vêm, eu lá vi minha tia, meu irmão, meu parente, que há tantos anos que eu não via, e depois disso, todos vão para os seus lugares, para as suas casas, e não se visitam, não se correspondem. O mundo está assim, não é? Havia um tempo ainda que eu me lembro que visitava-se um outro nas casas. Lembram-se dos domingos à tarde, dos domingos à tarde, porque de manhã era ocupado. Estou falando nós, igrejeiros, né? Igrejeiros. Que íamos na casa do Senhor à noite outra vez, então domingo à tarde, nós crianças tínhamos uma oportunidade com as nossas brincadeiras lá do interior, lá do mato, lá da roça, e os mais velhos iam visitar, iam, não é? Toda a família da Esther foi alcançada por causa de uma visita de domingo à tarde, que eles foram numa casa, estavam todos sentados naquelas cadeiras, aqueles banquinhos toscos na frente da casa, quando dois evangelistas sim, porque estavam evangelizando, convidando para um culto à noite, nesta cidade aonde fomos hoje, neste mesmo lugar onde estivemos hoje, no mesmo lugar onde está construído o templo onde estivemos lá, hoje, naquele lugar, em 1941, ou 30, 40, por aí. Passaram e convidaram. E eles, curioso, o avô da Esther, curioso, perguntou, mas o que acontece em ser crente? O que é isso? E ele disse o que Jesus fazia, cura, salva, cura e batiza no Espírito Santo. E o velhinho, o senhor, o chefe da casa, né, que estava, aliás, ele e a família estavam visitando outra família, todos reunidos. Um dos filhos dele tinha ficado 6 anos e 6 meses preso na penitenciária em Florianópolis, cometeu um assassinato, né? E voltou trazendo uma porção do Novo Testamento, o livrinho do Evangelho de João. E quando aquele povo fez o convite, aquele que tinha vindo da penitenciária disse, pai, é aquele povo que foi lá na penitenciária quando eu estava preso e falou de Jesus. É aqueles que me deram o livrinho da capa preta. É aqueles, pai. Escute eles. E o velho perguntou, o que acontece? E eles disseram, cura? Sim. Batiza com o Espírito Santo? Nem sabia o que era isso. Salvação? Precisa ouvir a palavra. Mas cura? Ele era surdo, totalmente surdo do ouvido, de um dos ouvidos dele. Totalmente surdo. Ele pensou com ele, se é que Jesus cura e eu preciso ir lá nessa noite, então que aconteça alguma coisa com o meu ouvido. E ele ouviu um estouro, uma explosão, e o ouvido abriu-se. Ele passou a ouvir, todos foram para a igreja, em 16 pessoas, adultos, 14 ou 16, pessoas adultas, fora as crianças, todos aceitaram a Cristo como Salvador e permaneceram fiéis até a morte. Até a morte. Então isso, irmãos, são sinais gloriosos que a palavra faz na nossa vida. Então eles se visitavam, hoje não tem mais isso, não é? Na lição bíblica de amanhã, não sei por que estou falando assim para os irmãos hoje, talvez vocês vão pensar, por que o pastor Fernando não pregou outra mensagem?
Pois é, eu gostaria de pregar outra mensagem, mas tem que testemunhar também. Eu sou uma testemunha do Senhor. A minha maior função aqui nessa terra, e é a mais preciosa, é testemunhar de fatos que eu presenciei, que meus irmãos passaram para mim, que eu tenho certeza que é real. Assim como está escrito na Bíblia, que nós seríamos suas testemunhas. Jesus nos nomeou, ser-me-eis minhas testemunhas. Assim como os apóstolos contaram tudo acerca de Jesus, falaram tudo, os discípulos contavam e assim sucessivamente em todos os ciclos da igreja, até chegar nos nossos dias. Ainda as testemunhas estão por aí falando. Hoje, quando eu vi a testemunha, o meu primo, o meu cunhado, o meu amigo, o meu irmão na fé, indo para a sepultura, eu pensei, ele se calou, mas o testemunho dele vai ficar. Vai ficar. Depois de morto, a Bíblia fala que vão falar dele, vão contar sobre ele. Como é glorioso ser servo do Senhor. Talvez você tenha esquecido de algumas coisas já que o Senhor tem feito na tua vida, mas lembra-te que o Senhor te chama. O Senhor precisa de ti. A lição bíblica de amanhã, nós temos a lição Maranata, que é da nossa denominação, é muito importante. Fala sobre o amor de Deus. Diz assim, a alegria completa. Um versículo só, que está em 1 João, versículo 4, capítulo 1, versículo de número 4, diz assim, estas coisas vos escrevi, ou vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Nós precisamos entender, irmãos, acerca da palavra, acerca da salvação, do nosso prazer em servir ao Senhor, para que a nossa alegria seja completa. É claro que não vivemos ainda a plenitude da alegria. Jesus, quando escreveu o Santo Evangelho, ou seja, João, quando escreveu o Santo Evangelho, o seu Santo Evangelho, o Evangelho de João, ele, no versículo 13 do capítulo 17, quando ele estava orando pela igreja, pelos discípulos, orando por nós, no versículo de número 13 do capítulo 17, ele disse, agora, Jesus dizendo, mas agora vou para ti, e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. A alegria que ele tinha aqui, irmãos, porque Jesus venceu tudo porque tinha alegria. Ele venceu alegre, venceu sabendo que estava cumprindo uma divina missão, que jamais um homem daqui faria. Precisou vir ele de lá, ser feito menor do que os anjos, como falamos esses dias. Um pouco menor do que os anjos, assim como os homens são, como nós somos. E se apresentou, viveu aqui, plantou a igreja, deixou tudo pronto. E ele ainda também diz que a minha alegria, que é para que a vossa alegria, para que tenham a minha alegria completa. E ele também diz nessa mesmo capítulo 17, para que eles venham estar comigo, aonde eu estou contigo, e sintam o que eu sinto aqui, sem medo, sem necessidade de se preocupar com o pecado, sem se preocupar com morte, com sofrimento, com enfermidades, com nada. É para lá que a gente vai. Lá nós vamos viver a plenitude do Senhor. Então é uma lição bíblica muito importante, né? Não é um livrinho paralelo que nós devemos para a igreja, não. A Bíblia é a Bíblia e pronto, acabou. Mas nós temos umas lições bíblicas para nós. Ali tem anotado algumas coisas que nós precisamos
meditar. É uma irmã que é autora desta lição, desse semestre agora, do último semestre do ano 2026, e ela escreveu algumas coisas aqui que eu quero passar uma frase que achei muito importante. Sabe sobre exatamente o tempo que nós vivemos agora? O povo que procura preencher esse vazio com a alegria daqui. Então ela diz assim: em tempos tão tecnológicos, nos quais informações são bombardeadas a cada segundo e acesso são monetizados, as alegrias são vendidas a qualquer preço, em um mundo de aparência, apagadas as luzes, um mundo de aparência, ponto. Apagadas as luzes, permanece a dor, o desespero, a ansiedade, a tristeza sem fim. Um vazio tão profundo que só Jesus pode preencher. É o que nós vamos aprender neste domingo de manhã. Se você vive nessa região aqui, Rua João Ladislau Tabalipa, 185, em Itajaí. Nós vamos estar lá a partir das 9 horas da manhã, 8h30 da manhã. Então, amados irmãos, nesse mundo em que nós vivemos, com isso tudo que está aí, a tecnologia avançada, que nós nunca, na cabeça de um velho como a minha, né, eu jamais me imaginaria, pois os ciclos, ou seja, uma cultura para mudar há anos atrás, levava 100 anos para mudar uma cultura. Agora se muda a cultura de um povo inteiro, de uma nação toda em pouco tempo, por causa das informações, das coisas que são vendidas. Mas como a nossa irmã comentou ali, ao apagar das luzes, a tristeza está ali. Tudo continua. Por que não preenchemos o nosso coração triste, a nossa alma batida, com a alegria do Espírito? Como disse Esdra, lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, nós precisamos nos ater a essas coisas. Precisamos, uma vez ou outra, nós conversar sobre isso. Preencher o teu vazio com alegrias tecnológicas e tantas informações e tantas coisas, uma desfazendo a outra, mensagem de todas as vertentes teológicas, e nós deixamos o puro e santo evangelho, isso que dá alegria para você. Está enfermo, está alegre. Recebeu uma notícia que não te agradou, te alegra. O médico te deu o diagnóstico da tua enfermidade, é dura, difícil, mas tu está alegre, porque tu tens Cristo na tua vida. Querido Pai, guarda o teu povo. É o pedido do teu servo. Os minutos passaram rapidamente, mas louvo a ti por poder conversar com eles e abraçar todos eles, Pai, na tua santa paz e no teu amor. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, querendo o Senhor.